Olá, para você que já se encontra aí, meu feliz sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e você é o meu convidado especial. Estamos aqui realizando essa série Ensinos de Jesus, né? Esse é um curso bíblico que você pode estudar e é onde você aprende muito. Eu tenho feito vários cursos, né? E um desses cursos que eu fiz foi esse curso aqui, ó. Esse cursinho aqui, ó. É muito bom e a gente aprende mais sobre as Escrituras Sagradas. Se você quer ter um conhecimento mais profundo das Sagradas Escrituras, você deve fazer esse curso. Então, não deixe de assistir esses vídeos e também não deixe de pegar a tua Bíblia e marcar, né? Pega os marca-textos, eu tenho vários aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma delas. Olha, eu tenho várias canetas, é onde eu marco a minha Bíblia e você pode marcar aí na sua Bíblia também para que seu cérebro possa captar, né? E aí você vai ter mais facilidade de encontrar os textos bíblicos na Bíblia, tá bom? Então, desde já eu agradeço a cada um de vocês pelo carinho, tá? Que vocês continuem assistindo os vídeos para que você possa entender mais a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, vamos orar para que nós possamos entrar aqui no tema sobre a oração. Feche seus olhos, curva sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua presença. Que nesse dia, que o Teu Espírito, Senhor, faça presença em nossa vida. Que o Senhor imprime na nossa mente, no nosso coração, meu Pai, a Tua vontade. E que o Senhor abençoa a minha família, abençoa meus irmãos, abençoa meus pais, abençoa a minha casa, abençoa a minha esposa, abençoa o meu trabalho, abençoa, meu Pai, a cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que vai fazer esse estudo. Abençoa a vida dela, Senhor, a vida da família dela. Abençoa, meu Pai, essa nação, meu Pai, que está precisando da sua bênção. Assim como o Senhor um dia orou pela humanidade, Senhor, nesse dia eu peço que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada pessoa. Isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, aqui eu vou te fazer um pedido. Quando você for orar, se você puder, ore por mim, tá? Que eu também preciso de oração. Todos nós precisamos de oração. Oração nunca é demais, né? Você pode orar pelos seus pais, pelos seus parentes, pela tua casa, pelo teu trabalho. Você deve orar. Nós devemos fazer isso, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que nós vá bem aí. Já que esse mundo anda tão corrompido, não é verdade? Nós temos que apegar-nos com Deus. Isso, como nós fazemos isso? Através da oração, né? E agradecimento de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, vamos ver aqui então o que Jesus ensinou sobre a oração. Diz assim, eu vou ler aqui a introdução, para que nós possamos entrar aqui nos versículos, para que nós possamos ler junto, tá? Jesus era um homem de oração. Ele gostava de buscar no local solitário para esses momentos agradáveis de comunhão com o Pai. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 46 e Lucas 5,16. Às vezes, Jesus, passava a noite toda orando. Lucas 6,12. Também gostava de orar pelos discípulos, João 17, 8 a 9, e ele orou inclusive por todos nós, ou seja, por toda a humanidade. Assim como eu acabei de dizer, nós devemos orar uns pelos outros. Sendo Jesus nosso exemplo em todas as coisas, devemos orar como ele orava, considerando que o Filho de Deus sentia necessidade de orar. Quanto mais
quanto mais devemos nós, fracos e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade constante da oração. Vamos aprender junto então aqui como o Senhor nos ensinou, né? A oração de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionava muito os discípulos. Certa ocasião, eles os encontraram concentrados em oração, parecendo inconsciente na presença deles. Continuou orando em alta voz. O coração dos discípulos foi tocado profundamente. Nessa introdução que eu acabei de ler, você entendeu que Jesus, ele orava. Jesus, ele saía de madrugada para orar, para essa comunhão com o Pai. Lembrando que Jesus, quando encarnou, né, quando ele veio nesse mundo, ele veio como homem, né? Por isso que ele tinha necessidade de orar para o Pai, tá? Que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Que pedido fez os discípulos a Jesus? Aí pega a sua Bíblia, né? Pega o papel, uma caneta, para que você possa marcar aí os textos na sua Bíblia. Tá? Nós vamos ler aqui Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, nós vamos ler aqui o versículo 1. Vamos ver aqui o que os discípulos pediram para Jesus. Tá aqui então, Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em um lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seu discípulo. Então, ele o ensinou: quando orares, dizei. Aí depois você pode ler aí na sua Bíblia, que aqui vai estar aqui o Pai Nosso, né? Esse foi o pedido que os discípulos fizeram a Jesus. Eu quero lembrar você aqui que a oração, ela é muito importante, tá? Existe uma palavra no grego, exomai, que quer dizer orar. Orar quer dizer você não fazer uma oração ensaiada. Orar é você abrir o coração para Deus. É você falar para Deus das suas necessidades. Muitas pessoas falam assim, mas eu não preciso orar para Deus porque Ele já sabe. Bom, Deus sabe todas as coisas. Mas o que Deus deseja de mim e de você é que nós abrirmos o coração para Deus. Falar o que nós estamos sentindo. É isso que nós devemos fazer na oração. Não devemos fazer aquela oração repetida igual muitas pessoas fazem, né? A oração tem que vir do seu profundo íntimo, né? De você contar para Deus. Dizer como foi o seu dia, como foi a sua semana, o que você está passando, o que você está sentindo. É assim que Jesus orava ao Pai. Jesus não usava uma oração feita, ensaiada. Aqui ele ensinou a orar. Nós não devemos, quando ir orar só ao Pai Nosso. É importante? É. Mas a oração, ela tem que haver com sentimento. Você, quando vai fazer uma declaração para sua esposa, se você for na internet pegar lá o que está feito, não é você que está falando. Você está pegando as coisas dos outros e passando para a tua esposa ou para uma pessoa que você vai fazer lá uma declaração. Então, a declaração tem que vir de você. Mesmo que não seja não é uma declaração ensaiada. A oração também não pode ser assim ensaiada. A oração tem que ser do seu íntimo. Você falar para Deus o que você está sentindo. Tá? É assim que Jesus orava. E é assim que nós também devemos orar. Os discípulos sentiam necessidade de orar. Então, Jesus passou a ensinar sobre o que deviam orar. Instruiu-se a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre Ele todas as suas preocupações. A certeza que Jesus deu é que suas petições seriam ouvidas. Constituiu também uma realidade para nós hoje. Viu? Foi isso que eu acabei de dizer. Que a oração não pode ser ensaiada. Você tem que contar para Deus.
Tá? Que oração Jesus ensinou aos discípulos? Aí aqui você pode ler depois, é o Pai Nosso, que está aqui em Lucas capítulo 2 a 4, né, que eu não vou precisar de ler aqui. Depois você pode ler aqui, que aqui está aqui, ó. Pai, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Essa versão que eu estou lendo aqui é uma versão de uma Bíblia de Genebra, né? Eu gosto muito dessa versão. Eu tenho outras versões da Bíblia aqui, só que essa daqui, ao fazer aqui, dar-nos o pão nosso cotidiano, está exatamente como está no grego, né? Aqui eles traduziram o pé da letra do grego, né? Dá-nos dia a dia. Então, se você ler outras versões, ela dá o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, semeron, do grego, né? Dia, não é semeron, é rimera, né? Aqui, o dia, no grego, né? Então, perdoa o nosso pecado, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não deixe cair em tentação, Aí acaba aqui esse versículo, né? De Lucas 11, 2 a 4. Correspondendo aos pedidos, Cristo proferiu a oração do Senhor, tal como dera o Sermão do Monte, Mateus 6, 9 a 13. Essa é uma oração modelo apresenta elementos que devem estar presentes em toda a nossa oração. Devemos nos aproximar de Deus com ação de graça, falar da nossa necessidade, confessar os pecados que cometemos e rogar por misericórdia em harmonia com a sua promessa. Lembrando que toda vez que nós formos ou vai orar, nós devemos nunca esquecer de pedir perdão para Deus. Isso talvez seja a nossa maior necessidade hoje. Muitas pessoas, ao sair para trabalhar, as pessoas não oram. As pessoas não tiram tempo para fazer as suas orações. Aqui na minha casa, eu e a minha esposa, ao levantarmos, a primeira coisa que nós fazemos é orar, agradecendo a Deus por mais um dia, e na minha oração eu peço que Deus abençoe toda a minha família, a nossa casa, nossos empregos, né? E também eu nunca esqueço de pedir para Deus perdão pelos meus pecados, né? E ao sair, antes mesmo de sair de casa, depois dessa oração, quando nós levantamos, nós fazemos o culto familiar, o culto da família. Isso é muito importante. Todo mundo devia fazer, antes de sair para o trabalho, o culto da família. É você tirar um tempinho ali para você abraçar tua esposa, teus filhos, ou sentar com eles e fazer uma oração de agradecimento a Deus e também uma oração pedindo proteção divina. Todos nós devemos fazer isso todos os dias, né? Isso é muito importante. Vamos ler aqui. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Mateus capítulo 6. Esse aqui é a oração que Jesus ensinou no monte. Mateus capítulo 6. Eu vou ler aqui o versículo 5 a 8. Que é como nós devemos orar. Diz assim: E quando orardes, não serei como os hipócritas, como gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para ser visto dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
deixa eu destacar aqui esse verso. Quando Jesus diz como devemos orar, nós não devemos orar, aqui como está falando, como os hipócritas. Tem gente que gosta de ficar gritando, né? Gosta de ser visto. As pessoas não gostam de olhar para você e dizer assim, nossa, olha que pessoa religiosa, né? Nossa, aquela pessoa tem mesmo ali o temor de Deus, né? As pessoas gostam de se aparecer, né? E Jesus diz assim, ó, não sejam hipócritas. Eles já receberam a recompensa. Que recompensa que eles receberam? Os elogios que eles tantos que eles queriam, né? De ficar gritando, orando para, como eu falei, como uma pessoa dizer que você tem muita comunhão com Deus. Daí Jesus diz assim, no versículo 6, tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumindo que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus não se agrada com aquelas vãs repetições. Você ficar. Tem muitas pessoas que vai orar, ficam assim, ó, glória, 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 né? Aleluia, aleluia, aleluia. Isso não é oração. Tá? Isso não é oração. Como eu disse, a oração tem que vir do seu íntimo. A oração é você conversar com Deus. É você falar das suas necessidades para com Deus. Muitas vezes, quando nós estamos aflitos com algum problema, como que a gente faz? A gente chama um amigo mais chegado, ou a nossa esposa, ou um filho, ou a mulher aí procura seu cônjuge, o marido. Você procura uma pessoa chegada e fala e abre, né, o seu coração. Você chama isso, vou desabafar hoje com você, não é? Com Deus é a mesma coisa. Só que com Deus é outra coisa. É uma diferença muito sem um paralelo. Por quê? Porque quando você ora a Deus, você ora para aquele que pode resolver os seus problemas. Muitas vezes você pode desabafar comigo, só que eu não posso resolver os seus problemas. Mas quando você ora a Deus e pede a Deus, Ele sim pode resolver tudo aquilo que você deseja, tá? Claro, visando que Deus só faz aquilo que é melhor para nós, né? Então, e aí ele diz assim, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Você pode até parecer, né? Mas se Deus sabe o que eu vou pedir, por que eu devo pedir? Exatamente o que eu acabei de dizer. Deus quer que você fale com Ele. Deus quer que você converse com Ele. Deus é nosso amigo, né? Deus é amigo meu, amigo seu. Deus ouve tudo que você deseja falar com Ele. Se tem alguém que ouve mais nós do que qualquer outra pessoa, é Deus. Tem, às vezes, um amigo ou um conhecido seu que você vai falar de algo para ele, que depois que você contar para ele tudo que você contou, e depois de uma hora, você perguntar para ele o que você contou para ele, talvez ele não vai saber falar para você o que realmente você está passando, porque ele já esqueceu. Por quê? Porque talvez tem muitas pessoas que entram aqui e saem aqui, ele não está preocupado com você. Mas Deus sim está preocupado com você. Por isso que nós devemos orar. E Deus pode fazer tudo aquilo que nós desejamos, desde quando aquilo que vamos pedir faz bem para a nossa vida. Para a nossa vida e tanto para a nossa vida espiritual. Porque nós não devemos pedir coisas, mesmo que nós pedimos, mas tem coisa que não faz bem para nós. Tá? Vamos ver aqui. Daí diz assim aqui, ó. A oração secreta só deve ser ouvida por Jesus. Devemos formar o hábito de ter um lugar tranquilo para esses momentos de comunhão. Ao orarmos, devemos abrir nosso coração a Deus como um amigo, falando das nossas vitórias e derrotas, perdas e ganhos.
alegria e tristeza. Lembre-se, Deus não é um pai que deseja ouvir somente boas notícias dos seus filhos. Sem se interessar por seus problemas, o Senhor deseja que falemos de tudo o que acontece na nossa vida. A promessa de Jesus é: teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6,18. Como diz aqui essa introdução, não adianta. Não é que não adianta, né? Às vezes nós queremos falar só das nossas vitórias. Ninguém quase fala das suas derrotas, não é verdade? Nós devemos falar das nossas vitórias e também das nossas derrotas. É isso que nós devemos fazer. Então, Deus se agrada quando nós abrimos o coração para Deus e falamos de tudo que nós estamos sentindo, né? Às vezes muitas pessoas dizem que não tem necessidade de orar porque as coisas estão indo muito bem para ela, né? Bom, se as coisas estão indo bem, por que eu vou orar? Né? Nunca orei, as coisas estão indo bem. Falo para você que é um grande engano. Nós devemos orar quando nós estamos bem, aí que devemos orar mais. Aí que devemos orar mais. Não deixamos para orar quando estamos mal. Porque quando nós estamos mal, nós sentimos até um desânimo de orar. Então, se você se sente bem, igual você está sentindo nesse momento, depois que você assistir esse vídeo, você pode se ajoelhar e orar e abrir o seu coração e falar com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir as suas orações, como assim Ele sempre fez, né? Que promessa maravilhosa que fez Jesus em relação às nossas petições. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, 22. Vamos ver que promessa Jesus fez aqui. Mateus 21, 22. Diz assim: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedires, olha, e tudo, aqui não diz assim, só um pouquinho não, aqui é tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. É como eu disse, a oração nossa e a resposta de Deus, ela tem 3 estágios, né? Uma é que Deus responde com sim, o outro é que Deus responde com não, e outra coisa, Deus responde: espera um pouco. Nem tudo mesmo que nós pedimos, às vezes nós precisamos, e às vezes nós não estamos ainda preparados para receber aquilo que estamos pedindo. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Eu estou falando agora eu vou falar de mim. Então abre aspas aqui para que eu vou falar, tá? Perdão. Eu sempre tive vontade de aprender muito a tocar violão. Eu tenho um violão ali que você está vendo aqui, aí na parede ali. É um violão velhinho, eu já tenho muitos anos que tenho ele. De vez em quando aqui, agora faz horas já, mas de vez em quando eu pego aqui para tentar tocar um louvor aí. Mas a paixão minha, eu orava a Deus para aprender a tocar violão. Embora eu estava conseguindo tocar alguma coisa. Mas se Deus tivesse me dado o que eu estava pedindo para Ele, talvez agora eu não estaria aqui gravando esse vídeo e falando do amor de Deus e da esperança de Deus para nossas vidas. Então assim, tem coisa que você vai pedir, Deus talvez não vai te dar porque vai te estragar. Eu tenho certeza, se Ele tivesse me dado o dom de tocar violão para o propósito que eu queria, realmente talvez eu teria me perdido. Fecha aspas. Então a oração depende de sim, do não ou do espera um pouco. Hoje eu posso igualar as duas coisas. Hoje eu posso, aqui, talvez o dom maior que Deus me deu foi esse, né? De estudar a palavra de Deus. E hoje eu posso aí pegar o meu violão e tentar tocar algum hino aí, tá? Mas é muito bom, pois que Deus sempre responde às nossas orações. E nós devemos aceitar aquilo que Deus responde para nós.
não deve ser do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que Deus quer. É maravilhoso saber que Deus se inclina do seu trono para ouvir o clamor dos oprimidos. Foi com essa certeza que Davi e Daniel desenvolveram o hábito de orar 3 vezes ao dia. Salmo 55:17. Daniel 6:10. Eles viam em cada dificuldade um chamado à oração. Devemos fazer o mesmo. A condição para a oração ser atendida. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça a nossa oração. Vamos examinar algumas. Primeira condição: sentir a necessidade de auxílio. Mateus 7:7-8. Os que reconhecem a sua necessidade anela por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem que estar aberto à influência ao Espírito Santo, Ao Espírito Santo. Do contrário, as bênçãos de Deus não podem ser obtidas. Somos tão carentes de cuidar de Deus como um bebê é carente da atenção, dos cuidados dos pais. Veja que essas palavras, como são verdadeiras, para nossos dias, Nós somos tão carentes do cuidado de Deus como um bebê é carente do cuidado dos pais. Nós devemos sempre colocar nossas vidas nas mãos de Deus através das nossas orações. Segunda condição: orar com fé. Marcos capítulo 11, versículo 24. Jesus elogiou muitos que foram curados por sua fé. Lucas 18:42. E criticou a falta de fé dos mesmos dos discípulos. Lucas 8:25. Tiago ensinou que, quando pedimos sem fé, seremos como as ondas do mar, impelidas e agitadas pelos ventos. Tiago 1:6. De fato, a Bíblia é clara a nos ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Por isso devemos orar com fé. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo algo muito importante. Perguntaram assim para ele: o que é fé? Ele respondeu assim: fé é quando você vai fazer algo bom, lógico, e você crê que vai dar certo. Ou seja, você quer tanto fazer aquilo que você tem certeza que vai dar certo. E fé é isso. Fé é quando você ora a Deus e tem certeza que vai dar certo e que Deus vai ouvir as tuas orações. Isso é fé. Resumido assim, porque fé é uma coisa bem pessoal, de particular de cada um. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho muita fé. Outros dizem assim: eu já nem sei o que é ter fé. Então, fé é aquilo que você acredita que pode dar certo. Ou seja, não é que você acredita, é que você tem certeza. E quando você ora a Deus, você tem certeza que Deus vai ouvir as suas orações e vai te responder, como eu acabei de explicar, nesses 3 estágios aí, que ele vai com sim, não, ou espera um pouco. Tá? E aqui então, vamos aqui. A terceira é obedecer os mandamentos de Deus. Está lá em João capítulo 15, versículo 7. E também em João 14:15. Todas as dádivas são prometidas sobre a condição de obediência. Quem desobedece à lei tem suas orações recusadas pelo céu. Provérbio 28:9. Deus tem um céu cheio de bênção para aqueles que cooperam com ele. Todos quanto lhe serão obedientes podem pedir o cumprimento de suas promessas. O apóstolo João ensinou: aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos o seu mandamento. 1 João 3:22. Eu vou ler esse texto de Provérbios capítulo
28, Provérbios 28, 9. Provérbios capítulo 28, 9. Que diz assim: se você não obedecer a Deus, a sua oração é recusada. Então vamos ver. O que desvia, diz assim, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eu quero destacar aqui, ó, você pode me perguntar, mas você não está falando isso? Isso não seria a salvação pela lei? Não. A salvação é pela graça. Mas se você não é obediente às leis de Deus, a sua oração, claro que ela vai ser ouvida por Deus, porque Deus é soberano. Mas ela não vai ter um efeito como deveria ter. Porque as pessoas que temem a Deus, elas têm que observar aquilo que Deus fez. Porque as pessoas hoje têm pisado na lei de Deus, né? Então Deus deseja que você seja uma pessoa que observa a lei de Deus. Se você é salvo pela graça, mas não observa a lei, essa graça não alcançou você ainda. Você tem que abrir o seu coração e orar mais a Deus para que você possa compreender a vontade de Deus, tá? Quando os escritores, os homens inspirados por Deus, os apóstolos, os profetas, eles escreveram a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, eles sempre destacaram que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, teria que ser observado, porque foi dado pelo próprio Deus. Então nós devemos ter em oração, pedir, se você ainda não é um observador da lei de Deus, eu não estou falando que da lei de guardar o sábado só, ele está incluído nos 10 mandamentos, mas há mais do que isso, é a lei moral, né? A lei moral ali que você tem que amar a Deus acima de tudo, né? Depois você lê o Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, tá? Para você entender aí o que é a lei de Deus, tá bom? Nós já estamos caminhando aqui para o final desse estudo. Eu vou ler aqui a quarta condição para que você possa ser ouvido aí, as suas orações. Perdoar os que nos ofendem. Marcos 11, 25 e 26. Jesus ensinou que na oração modelo, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mateus 6, 12. Se esperarmos que nossa oração sejam atendidas, devemos perdoar os outros do mesmo modo que na mesma medida em que esperamos ser perdoados. Ontem, no pôr do sol, na sexta-feira, eu fiz um vídeo sobre honrar pai e mãe, uma reflexão. Veja que importante é o perdoar. Muitas vezes nós temos errado com as pessoas, né? Certa vez eu falei algo para uma pessoa na hora ali que a gente estava conversando e na verdade foi meio que foi uma reunião que a gente estava tendo e eu falei algo para uma pessoa. Eu já estava ali há bastante tempo falando na reunião e de repente eu falei algo para essa pessoa e depois eu me arrependi do que eu tinha falado para ela. E depois eu fui lá e pedi perdão para ela daquilo que eu tinha falado para ela, porque eu não ofendi na verdade ela, né? Não ofendi pessoalmente assim ela, assim, eu não falei uma ofensa pessoal, eu estava falando da ofensa profissional. E mesmo assim eu me arrependi, fui lá depois pedir perdão para ele, para essa pessoa ofendida, e ele me perdoou e eu senti assim que eu fiquei mais aliviado, porque às vezes nós devemos perdoar e também devemos pedir perdão, tá? Eu gosto de um pensamento que eu ouvi também um pastor dizendo que aquele que
que dá o perdão, ele se sente mais satisfeito do que aquele que recebe. Eu vou repetir para você. Aquele que dá o perdão, ele se sente mais satisfeito do que aquele que recebe. Então devemos pensar nisso. Devemos sempre perdoar, porque nós somos falhos, né? Então aqui a quinta condição. Pedir segundo a vontade divina, Mateus 26:42. O apóstolo João ensinou esta mesma verdade, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Somos tão falíveis que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção de Deus. Contudo, é tão bondoso que só atende o que saber ser para nós benefício. Foi como eu acabei de falar aqui, que eu queria tanto ser tocador de violão, né? De repente aí ia até para a perdição, né? Deus tem misericórdia. E a sexta condição é perseverar e não esmorecer. Lucas 18:1. Para nós fecharmos aqui esse estudo, eu quero ler aqui esse texto de Lucas 18:1. Esse versículo de Lucas, eu já meditei nele várias vezes. 18:1, Jesus diz assim, ó, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou nunca desanimar. Sempre devemos orar a Deus. Como eu falei, quando você for orar a Deus, não fique pedindo de vã repetições, orando. Tem gente que tem oração ensaiada, né? Eu vou orar agora, eu vou orar lá uma oração ensaiada que eu aprendi. Não é isso. Oração é você abrir o coração para Deus, tá? E a perseverança na oração também é uma condição para que ela seja atendida. Devemos orar sempre, se quisermos crescer na fé e na experiência. Paulo aconselhou: perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Colossenses 4:2. E aqui a sétima condição é orar em nome de Jesus. João 14:13. Orar em nome de Jesus é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e no fim da oração. É orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus, ao mesmo tempo em que cremos em sua promessa e descansarmos em sua graça. Cristo mesmo declarou: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. João 14, o Evangelho de João 14:13. Agora eu vou ler aqui a conclusão. Conclusão. Deus tem 3 formas de responder a nossa oração. Nós já falamos isso lá no começo. Sim, não ou espere. A resposta sempre será sim, quando todas as condições forem preenchidas e o que pedimos for o melhor para nós. A resposta será para nós, né? A resposta será não quando o que pedimos não for o melhor para nós. Tiago escreveu: pedir e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjar em vossos prazeres. Deus é muito sábio, por isso jamais cometeu o erro. Ao mesmo tempo, por seu amor infinito, jamais vai deixar de abençoar os seus sinceros, os que são sinceros, né? A resposta espere quando Deus deseja provar nossa fé ou experimentar a sinceridade do nosso desejo. Talvez ainda não seja a hora de recebermos aquilo que pedimos, mas a bênção virá mais à frente, né? Bom, acabou aqui esse estudo, né? Eu quero então finalizar dizendo uma coisa para você. Quem tem filhos, né? É mais ou menos assim uma ilustração que eu vou fazer para você entender esse espera. Vamos supor, seu filho tem 4 anos de idade e ele pediu o seu carro. O que você vai dizer para ele?
Você vai dizer sim, pegue o carro? Ou você vai dizer não? Naquele momento você vai dizer não para ele. Mas esse não pode ter um significado de espere um pouco, porque quando você estiver maior, aí sim você vai poder tirar sua habilitação e você vai poder andar com esse carro. Muitas vezes nós pedimos coisa para Deus que vai nos estragar. E para fechar, encerrar esse assunto, esse tema de hoje, você lembra do rei Naamã? De 2 Reis capítulo 5? Você lembra do rei Naamã? Veja bem, quando ele foi até Eliseu, que ele era um homem leproso, Eliseu diz assim para ele, vai lá no Rio Jordão. Eliseu nem atendeu ele, mandou o profeta Geazi falar com Naamã. Geazi, ou Geazi, foi lá e disse para Naamã, olha, o profeta falou para você ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes lá naquela água. Tá? Naamã, porém, respondeu assim, ó, eu pensava que esse profeta ia vir aqui colocar a mão em mim ou fazer alguma coisa mística. Ou então ele mandaria eu lá em Arbana e Farfá, né, e a Farfá, que lá tem os rios de Damasco, seria as águas mais limpas. Por que não mandou eu tomar banho lá? Então veja bem, a visão da pessoa é ele querer fazer aquilo que ele quer, mas o plano de Deus para ele é outro. Aí que entra a fé. E Naamã fez a vontade de Deus, o que o profeta tinha dito para ele. Ele foi na água e mergulhou 7 vezes e foi curado da lepra. Muitas vezes nós queremos algo. Nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. E agora, para fechar, para nós orarmos, eu vou ler um verso que eu lembrei aqui, que é de Provérbios. Esse verso é fantástico. Vou encerrar esse estudo com esse verso aqui. Provérbio, né, vamos ver, Provérbio capítulo 12, ou Provérbio capítulo 14, na verdade. Capítulo 14, 12. Deixa eu ver. 14, 12. Diz assim, ó. Há caminho que ao homem parece direito, mas a cabo dá em caminho de morte. Há caminho para o homem que parece ser direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então, nós devemos orar, Deus, e colocar as nossas petições, tudo que devemos, nas mãos de Deus. Porque Deus vai mostrar o melhor caminho que nós devemos andar. Feche seus olhos que eu estou falando que eu quero orar com você. Querido bom Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Aprendemos no dia de hoje, Senhor, quanto é importante abrir o coração para Ti. Para falar das nossas vitórias, para falar das nossas derrotas, daquilo que nos perturba, daquilo que nos enche de tristeza, meu Pai. O Senhor está sempre disposto a ouvir as nossas orações e os nossos sinceros, meu Pai, arrependimento. Que nesse dia o Senhor abençoa cada um de nós, meu Pai. Abençoa toda a nossa família e toda a família dessa terra. Que o Senhor dá-nos um sábado abençoado na sua presença. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo sábado na presença do nosso Deus. E eu te espero amanhã aqui no nosso próximo estudo. Que Deus abençoe.